O Conversa Fiada vai divulgar agora um documento apócrifo entregue aqui na portaria do prédio que funciona o Conversa Fiada em São Paulo, entregue por um jovem que se disse portador de, abre aspas, um advogado. O Conversa Fiada considera que a divulgação desse documento é uma maneira de contribuir de forma institucional com o Ministério da Justiça, teoricamente responsável pela Polícia Federal, contribuir com o Delegado-Geral da Polícia Federal, contribuir com o Conselho Nacional de Justiça, em última instância responsável pelas ações do juiz Moro. É uma contribuição à Procuradoria-Geral da República, que tem que defender, teoricamente, segundo a Constituição de 88, o cidadão brasileiro, e também uma contribuição institucional à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Eu passo a ler o documento de, abre aspas, um advogado, fecha aspas. A Guantánamo do juiz Moro. Os prisioneiros da Lava Jato na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba não podem ler jornais, revistas, livros, escutar rádio ou assistir à televisão. São homens que ficam olhando para as paredes, para o teto ou conversando debaixo de um tremendo desgaste emocional. Os prisioneiros da Lava Jato estão amontoados em celas de, no máximo, 2,5 metros por 2,5 metros, em número de 4 pessoas em cada uma delas. As celas são frias, com camas de cimento e colchões de espuma de espessura estreita e alguns cobertores surrados. As noites de Curitiba, em janeiro e fevereiro, em pleno verão, chegaram várias vezes aos 16 graus. As celas não dispõem de vaso sanitário, somente de um buraco no chão, sem descarga, chamado comumente de, abre aspas, boi, fecha aspas, localizado em um dos cantos ao fundo da cela. Pequenos baldes d'água são utilizados para limpá-los após cada utilização. Os prisioneiros da Lava Jato, que dirigem empresas líderes de um setor que gera quase 1/4 do PIB, que empregam mais de 300 mil pessoas e arrecadam alguns bilhões em impostos por ano, que doaram dezenas de milhões de reais às campanhas de Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva, defecam e urinam publicamente. Nas masmorras do Dr. Moro, a comida é servida em horários alternados, confundindo o horário biológico dos presos. Quando os bandejões chegam, todos eles, embora não representem risco algum, são obrigados a se agacharem de cócoras ao fundo das celas, de costas para a porta, ao lado do boi, entre aspas, para que os carcereiros deixem a comida no chão. Só podem se levantar para pegar as bandejas quando o carcereiro tranca a cela e os autoriza. É um exercício de humilhação que a prisioneira Dilma Vana Rousseff Linhares, por exemplo, não sofreu no doicode do general Emílio Garrastazu Médici. A comida é péssima e as famílias só podem enviar água mineral e biscoitos. E o CEF, por exemplo, podia usar uma viatura e ir até as sofisticadas delicatessens do bairro do Batel, onde moram os ricos de Curitiba, e comprar iguarias que ele preparava na cozinha para deleite de delegados e investigadores. E o CEF é um reconhecido chefe de cuisine. Aos sábados e domingos, os presos da Guantánamo curitibana não tomam banho. É que o chuveiro fica em instalações fora das celas. Em outro exercício de humilhação e pressão sobre os presos, a Polícia Federal alega que nos fins de semana se reduz o número de funcionários e não há quem possa acompanhar os presos até o cubículo onde está o chuveiro de água fria. Portanto, os presos políticos do Dr. Moro ficam até 48 horas sem tomar banho. As visitas às quartas-feiras são recebidas em condições
parecidas com a da lendária penitenciária de San Quentin, onde se instalou o primeiro corredor da morte e onde foram dadas as primeiras injeções letais em condenados, o inferno que ainda hoje envergonha os americanos. Na Guantánamo de Curitiba, os presos falam com os familiares e advogados por telefone, atrás de grossos vidros blindados, em ligações que podem ser, talvez, gravadas. Algumas exceções foram abertas e os advogados mais tarimbados e corajosos, como o doutor Alberto Zacarias Toron, que defende a empreiteira UTC, e o doutor Juliano Breda, presidente da OAB Paranaense e defensor da OAS, esses, por exemplo, conseguem visitar seus clientes sem vidros grossos entre eles. Numa técnica muito conhecida, grande parte dos policiais se comporta com impressionante dureza. Enquanto isso, outros são bonzinhos. Puxam conversa, são gentis, carinhosos e traçam um perfil brutal, implacável do juiz Moro. Dizem assim, abre aspas, o homem é F, 3 pontinhos, ponto de exclamação, fecha aspas. Esse homem é o juiz Moro. Alertam muitas vezes que, abre aspas, talvez, a delação premiada seja, abre aspas, o melhor caminho para não apodrecerem na Guantánamo curitibana, fria e soturna. São esses policiais bonzinhos que levam as notícias sobre o desenrolar da Lava Jato. São os que visitavam a cela do ladrão confesso Paulo Roberto Costa e lhe confidenciavam, como bons amigos, que suas filhas seriam presas, abre aspas, a qualquer momento, fecha aspas. Os advogados, a cada novo encontro, perdem boa parte do tempo de que dispõem com seus clientes, presos e aterrorizados, desmentindo e esclarecendo a realidade dos fatos, que é bem distante do que os carcereiros bonzinhos lhes contaram. Um delegado Anselmo é o verdadeiro cérebro da Operação Lava Jato. E é ele quem mais fala com o juiz Moro ao telefone, mais do que qualquer outro. Os promotores da Lava Jato, a grande maioria ainda pouco mais que imberbes, a grande maioria acredita piamente que salvará o Brasil e que a história dos brasileiros será contada num antes e depois da Lava Jato. Foi o que, com soberba, um deles disse em voz alta a um dos presos para que ouvisse com clareza, antes e depois da Lava Jato. Não estamos falando do Brasil de 1938, das masmorras de Filinto Miller, que deportou Olga Benário Prestes grávida para a Alemanha nazista, onde ela morreu num forno crematório do campo de concentração de Lichtenburg. Nem estamos falando do Doicode de 1972, quando o capitão Albernaz utilizou ratos introduzidos nas vaginas das prisioneiras para extrair-lhes confissões, além de arrancar os dentes de uma mineira de 20 anos chamada Dilma. Estamos falando do Inferno versão 2015, no verão frio de Curitiba, pelas mãos e o ódio de um juiz de primeira instância. O único juiz do Brasil. É só.